parábola do servo inútil. Então, abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 17. Quero ler versículos 7, 8, 9 e o 10, para que tenhamos bom entendimento do texto. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te, assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Vamos ler de novo? Só o verso 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Eu queria que antes de eu começar a pregar, que você repetisse comigo. Diga: fiz. Fala: fiz tudo que eu precisava fazer. Ou não? Fez ou não? O texto que nós lemos está composto em uma continuidade de parábolas que Jesus estava falando. Esse texto em especial fala sobre uma parte onde Jesus está respondendo os discípulos que estão interpelando para querer saber quem era o maior no meio deles. Nessa guerra de quem é maior, menor, de quem manda, quem obedece, quem tem poder e quem não tem, os discípulos escolhidos por Jesus também entraram nessa e começaram a querer fazer perguntas ao Senhor. Jesus, ele vai responder e ele vai falar a primeira coisa: olha, o reino de Deus é como, para ser melhor no reino de Deus, é preciso ser como uma criança. E depois ele vai falar uma parábola, que é a parábola do grão de mostarda, que há 15 dias atrás eu preguei aqui. Se você não viu, você pode voltar lá na live, e pela live você vê. E aí o texto vai dizer que ele vai falar de uma parábola, o grão de mostarda. Vai dizer que o reino de Deus também é como o grão de mostarda, que pegando em sua mão, tomando para si e semeando, eles obviamente vão fazer com que aquele campo possa ser semeado, e um grão que é tão pequeno, tem 1,5 milímetro de tamanho, depois se torna numa árvore de pelo menos 4 metros. E assim é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é dotado de meios, formas totalmente diferentes. E ainda preso à resposta que tinha que sido dada aos discípulos quando perguntaram quem era o maior no reino de Deus, Jesus também vai falar essa parábola, que é a parábola do servo inútil. E ele vai dizer: e qual de vós terá, versículo 7, qual de vós terá um servo a quem lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te, assenta-te à mesa, e não lhe digas antes: prepara-me a ceia e cinge-te, serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Versículo 9: porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. O que Jesus estava dizendo é: quem é que tem um servo aqui? E esse servo, depois de ter trabalhado o dia todo, chega na hora da janta, quando ele chega em casa, você fala: ó, tá tranquilo, senta aqui na mesa, come comigo porque você já está muito cansadinho. Não. O que o servo vai fazer o que o Senhor vai falar vai lá, prepara a comida, se arruma, cinge-te os lombos. Você não trabalhou o dia inteiro? Agora toma um banho, se arruma para me servir. Aí eu vou comer, eu vou beber, e depois você pode comer, depois você pode beber, depois você descansa.
vai em contrapartida tudo aquilo que a gente acredita que politicamente seja correto. Porque para não cumprir o que você deveria cumprir, você tem até prerrogativas e desculpas boas, tendo em vista que não é o bastante. O servo poderia falar: eu estou cansado, hoje as ovelhas me deram muito trabalho, o campo foi muito ruim, o sol estava forte, mas independente do que o servo fale, ele vai ter que servir o seu senhor. Primeiro porque ele é servo, e servo não tem direito de escolha. A palavra servo do hebraico é a mesma palavra no hebraico não, no grego, é a mesma palavra para escravo, que é doulos. Doulos quer dizer o escravo, servo. Então todo aquele que é servo de Deus, obviamente, é escravo de Deus. E quando a gente fala servo, a gente ainda vê de uma forma bonita, daquele cara que é o governante da casa, daquele que serve como um terno preto, como a gravata borboleta preta, como um garçom. Quando falamos de servos, pensamos de coisas desse tipo. Daquele que nas mansões ficam lá, servindo os seus senhores com seus Rolls Royces, com seus Bentleys da vida, Jaguar. Só que servo é escravo. E escravo não tem hora. Então a primeira verdade que nós temos que ter na noite de hoje é que se verdadeiramente nós queremos ser servos de Deus, porque servo não faz vontade própria, servo vai fazer a vontade do seu Senhor. Então quando eu sou servo, eu preciso a todo momento me anular, até porque eu não tenho vontade. E isso daqui é interessante, até pela forma que a gente fala com o nosso Deus, como por exemplo, eu não aceito. Como é que você chega para um Senhor seu, você sendo escravo, e fala para ele: eu não aceito o que está acontecendo na minha vida, eu não aceito os dias de dificuldades, eu não aceito as lutas que eu estou passando. Irmãos, em nome de Jesus, entenda que o fato de você ser servo não vai te dar capacidade de escolhas daquilo que o seu Senhor determina para você. Então, a palavra hoje é totalmente direta: aceita que dói muito menos, porque você é servo. E servo tem que ser assim: quando Deus mandar, vai e faz. Aleluia. É o que o cantor cantava: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus; se fechar, sou Deus. Se a doença vier, Ele é Deus; e se eu for curado, também Ele é Deus. Então o Senhor, a soberania do seu Senhor não depende do servo. Por quê? Porque se o servo deixar de ser servo, o Senhor continua sendo Senhor, mas o servo nunca vai continuar sendo servo. E o reino de Deus é para os servos de Deus. E aqui está uma questão: o problema é que a gente quer o reino para a gente. E quando o reino de Deus é para mim, eu faço o que eu quero. Eu vou no culto quando eu quero. Eu venho para a igreja quando um jogo do Flamengo me tira daqui. Um passeio no shopping me tira daqui. Uma visita lá em casa vai me tirar do culto, dos meus compromissos. Por quê? Porque você não é servo. Você só serve quando quer. Só serve quando dá. Só serve quando é cômodo. Só serve quando você não tem nada para fazer. Porque para toda pessoa infiel, qualquer motivo é motivo para não ser fiel. De manhã foi assim também, ninguém dava glória, é assim que é bom. Porque o servo tem esse problema. A única coisa que implica a vida do servo é tender e obedecer ao seu Deus, ao seu Senhor. E a pergunta do Senhor hoje é: será que você está sendo servo? Você é servo mesmo? Porque ele está falando do reino dele, está falando: o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Aí depois ele vai continuar falando do reino dele. E ele fala da parábola do servo inútil. Só que ele vai colaborar para o pensamento da questão de nós sermos inúteis, da inutilidade. Olha para uma pessoa bonita e fala assim: você precisa ser inútil. Isso, versículo 10, coloca aí. Olha o que ele vai dizer: assim também vós, versículo 10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado. Primeira verdade minha, aleluia: o teu Senhor sempre vai te dar ordens para que você obedeça, Ele sempre vai mandar em você. Então quando você fala assim, quando você ouve uma pessoa falando: não sou obrigado a nada, essa pessoa nunca foi serva de Deus. Porque o servo é obrigado a muita coisa, ou não é?
Servo que é servo não determina a hora que vai dormir. Dorme a hora que o pai quer, que o Deus quer, que o Senhor quer. Servo que é servo não escolhe onde vai trabalhar onde te colocar. Mas eu não gosto de trabalhar com mulher, mas vai ficar com mulher. Eu não gosto de trabalhar com missões, vai para missões. Não, mas eu não gosto do culto da manhã, mas é lá que eu quero você. Servo não tem direito de escolha. O que Paulo vai dizer é: eu, prisioneiro de Cristo. E nessa antagonia do reino, que para ser o maior tem que ser o menor, que para crescer tem que diminuir, que para subir tem que descer, que para viver tem que morrer. Ser servo é você se anular. E isso vai contra o que você escuta por aí. Porque o que você escuta no YouTube e no TikTok é que essa semana Deus vai fazer. É o culto da indignação, não é assim? Que você está indignado com essa situação e que você não aceita mais. Ei, servo vai ficar indignado, vai continuar indignado servindo. Porque a única coisa que compete ao servo, por favor, se alguém for servo de Deus, reaja a isso, é servir ao seu Senhor. Então a nossa preocupação aqui hoje é obedecer às ordens do nosso Senhor. Mas você não vai querer ouvir isso. Porque obediência, na maioria das vezes, para nós obedecermos, nós temos que nos auto-anularmos. Eu preciso me cancelar para eu obedecer. E aí isso daí conflita com a minha mente, ou não conflita? Hein? Amém ou não amém? Porque na outra igreja pode tudo. Aí esse pastor chato tá vindo aí com esse cabelo engraçado, com essa cara estranha, todo. E aí tá falando que pode. Não pode. Só que o que a Bíblia está dizendo é isso. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, olha para alguém, catuca, fala assim: tem que ser mandado, tá? E gente que tem problema de obedecer, tem problema de servir a Deus. Gente que tem problema de insubmissão não consegue ser servo de Deus. E eu vou falar, irmão, e se você não obedece quem você vê, você nunca vai obedecer quem você não vê. Não sou servo de Deus, mas não obedece líder, você não é servo de Deus, não é nada. Não sou servo de Deus, não obedece pai e mãe, você não obedece nada. Sou servo de Deus, mas você não obedece, você não respeita as pessoas que têm autoridade sobre a sua vida. É obediência. O que Jesus está dizendo é sobre obediência. Está dizendo: assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos. Somos servos. Lê comigo: somos servos. Então está aqui, ó. Quando fizer tudo o que for mandado, fez tudo o que mandou. Imagina o checklist do seu dia. Acordei cedo, fui trabalhar. Olha seu patrão. Acordei cedo, cheguei 10 minutos antes. Troquei, botei meu uniforme impecável, bonito. Trabalhei o dia inteiro, cumpri meu horário do almoço, não fiquei no WhatsApp na hora do trabalho. Olha só, olha, dei lucro pro meu patrão. Saí, ainda limpei tudo lá do meu trabalho. Deixei tudo arrumado, fechei a loja 10 minutos depois que ele mandou. Ó, errei para mais. Cheguei em casa, agora é o dia de eu receber o elogio, sim ou não? Quando você fizer tudo certo, aí a gente entra em uma esfera, em um caminho, de um diploma. Me pergunta qual é? De ser inútil. Quando a gente faz tudo certo, a gente se torna inútil. Então quando você fizer, é o que Jesus está dizendo, quando você fizer tudo o que tem que ser feito como servo, aí sim você se torna inútil. Enquanto você não fizer tudo, nem inútil você é. E eu acho que não tem a palavra para isso, tem como? O que é ser você nem inútil? Porque inutilizado é aquilo que não tem utilidade. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então quando você não cumpre com os seus compromissos com Deus, nem inútil você é. Quando fizer tudo que tem que fazer, aí sim, eu sou servo inútil. Por quê? Porque tudo que eu fiz sem ser mandado, era o meu papel. Eu fiz sendo mandado, era o meu papel. O servo, para não ser inútil, ele tem que ter duas coisas: fazer tudo que é mandado e fazer coisas que ele não é mandado. Aí eu vou falar de algumas coisinhas, de ordens de Jesus. E para lembrar que hoje foi ceia, vou falar de ordenanças, sim ou não? Ordens da palavra ordenança, sim ou não? Hã? Eu falei o quê? Ceia, que é outra ordenança também. Mas eu errei, mas a ordenança certa é batismo. Hoje foi batismo, vamos para a ordenança. Primeiro, ide por todo mundo e fazer discípulos, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu quero fazer a pergunta: tem alguém esse ano que você ganhou para Jesus, discipulou e desceu as águas com ele? Tem? Se não tiver, você nem inútil é. Você é pior do que uma pessoa inútil. Sei que você não veio ouvir isso.
Gastou gasolina e Uber à toa hoje. Porque se você não tiver feito isso, nem inútil você é. Você é o servo que está fora da inutilidade de Deus. Porque o texto vai dizer, quando fizer tudo o que for mandado, aí sim. E outra, quem falou isso não foi discípulo? Quem falou isso não foi o pastor? Quem falou foi o próprio Jesus. A não ser que você esteja mais certo do que Jesus, o que eu estou falando tem razão. Ele está dizendo, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Você nem faz o que deve fazer. Catuca fala, tá ruim para você. Fala, tá apertando pra gente. Fala, tá apertando. Hoje eu pensei que eu ia receber a chave. É a chave da fenda, né? Chave de fenda para apertar a gente. Não, hoje eu pensei que ia ser o dia do casamento, do propósito. Oh, meu Deus. Hoje eu pensei que ia ser o dia da casa própria. Não, hoje o pastor está com uma mensagem top lá da parábola do servo inútil. Vai ser legal essa palavra. Ai. Já está sendo. Porque o que Deus colocou no meu coração é até quando nós vamos deixar que as nossas desculpas sejam maiores do que as ordens que recebemos do Senhor. O problema é o trabalho? Não tem problema não, você vai ser desempregado essa semana. Não reage mesmo não. Qual é a tua desculpa? É o namoro? Vai ficar solteira. Vai mudar o status do WhatsApp, do Facebook. Qual é o problema? Você não está cumprindo com o propósito de Deus. Hã? É vaidade? Não tem problema, o cabelo vai cair. É o quê? Qual o problema? Deus não tem problema de quebrar tudo aquilo que está na frente dele, da gente, irmão. Deus não tem problema de desfazer qualquer construção que nós venhamos construir na frente dele. Então, a gente não pode ter desculpas para fazermos o que nos é mandado. Olha só, a prerrogativa é muito certa, muito boa. Olha só o que Jesus vai dizer. Trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, o certo era sentar na mesa e descansar. Eu já cumpri o meu dever. Não, você vai chegar em casa, você vai preparar a comida, você vai tomar banho, vai cingir o teu lombo e depois você vai vir servir aqui. Olha para alguém e fala, você vai ter que servir. Não, mas servir depois você acha que já serviu, já fez muita coisa. É fazer. O que Deus está despertando para você eu sei que você está fazendo, mas você pode fazer mais. Eu sei que você está se dedicando, você pode se dedicar mais. Eu sei que você está cumprindo com o seu propósito, mas você pode cumprir mais. A grande realidade, quando nós saímos daqui hoje, minha esposa falou para mim no carro, amor, mas me explica. Aí ela falando da mensagem, mas então a pessoa, se ela fizer tudo o que tem que fazer, tudo certinho, ela não está legal? Eu falei, não, ela se torna inútil, porque só foi feito o que havia sido pedido, mandado. E quem fala isso é Jesus, não sou eu. Aqui, quando eu compro, é o pastor, que vem todo dia às 6 horas da manhã orar. Chega aqui 5h40, liga a luz, vem orar. Sai daqui, faço a live, faço uma devocional com os irmãos da igreja que querem fazer devocional comigo, quase 1 hora. Aí, vou lá, vou resolver algumas coisas lá em casa. Depois, vou levar meu filho para a escola, volto para casa. Aí, faço uma visita, vou resolver alguma coisa. E no final de noite, vou vir para o culto. Saí do culto, atendimento em gabinete. Depois, vou para casa. E cheguei em casa fazendo tudo de congresso. Fez um dia 100% as minhas atividades para família e casa. Obra de Deus. Igreja. Espiritual. E depois, eu continuo sendo inútil. Porque era o que eu tinha que fazer mesmo. Gente, dá para entender como é o reino de Deus? Mas aí o texto vai colaborar para um pensamento. Por quê? Fizemos somente o que devíamos fazer. E a dificuldade que nós temos, eu falei isso para minha esposa, é que nós nem o que deveríamos fazer estamos fazendo. A primeira ordenança é essa, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente não tem batizado ninguém. Foram 9 pessoas. Se batizaram de pessoas, adolescentes, filhos. 9. Eu quero perguntar para você aqui, irmão, o que você tem feito para o Senhor? Como você tem se disponibilizado para Deus? O que tem sido o teu Deus? O que tem sido maior para você? São os seus interesses? Será que o interesse de um servo pode estar na frente do interesse do seu Senhor? Porque senão você não está sendo cristão.
Porque senão você não está sendo servo. E aqui é uma verdade. Você está sendo o que você quer. Você vem à igreja. É o que eu falo. Vir à igreja não quer dizer que eu seja cristão. Na sexta-feira o pastor falou isso aqui, minha mente abriu para essas coisas. Ele falou, não, cristão não. Para ser cristão, uma vez, o pastor Silas Malafaia estava debatendo na Rádio Melodia, ele com o pastor da igreja contemporânea, pastor Gleidson, eu assim, Gleidson, não sei, da igreja contemporânea lá de Madureira, que aceita casamentos de homossexuais. E aí o pastor falou, não, esse pastor da igreja lá do homossexual antes, eu sou pastor, eu fiz teologia, eu fiz não sei o que lá, eu tenho uma igreja e eu sou pastor. O pastor Silas falou assim, não existe pastor homossexual, porque a Bíblia condena isso. Você pode falar o que você é o que é, mas para ser pastor não tem como ser isso. Não é igreja, porque a base do cristianismo não é a minha escolha, não são as minhas preferências. A base do cristianismo é a Bíblia, e tudo que conflita com a Bíblia não é mais cristianismo. Então, você pode falar que você é crente, mas se você bebe, você não está sendo cristã. Você pode falar que você é crente, mas se você fuma, você não está sendo cristã. É crente, mas você tem relacionamento fora do casamento. Você vai para boate, você vai para festa para dançar, você tem um compromisso de gente que não é crente. Então você não é cristã. Para imaginar isso, você não é. Você tenta ser. Você está no caminho, e isso não te tira da igreja. Agora, uma verdade que você precisa ouvir, você sabe, só que você não quer ouvir. É que o fato de você vir à igreja todo domingo não quer dizer que você seja... Amém ou não amém? E você não está fazendo errado em vir todo domingo. Venha. Ainda que na segunda você saia para boate, para o segundou, no sextou, no sabadou. Uma hora Jesus vai mudar, vai te pegar, essa palavra vai cortar, irmão. Venha para a casa do Senhor. Agora, uma coisa que você não pode confundir é achar que você vai fazer isso tudo que você quer e vai entrar no céu, porque não vai. Porque o servo não faz o que quer, o servo faz o que é mandado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pastor, posso? Pode. Agora, não pode fazer o que você quer fazer e falar que é servo de Deus, falar que vai entrar no céu, falar que tem autoridade espiritual, porque você não tem. Então, aqui está uma questão. O problema, escuta isso, que é para a pessoa, para falar que ela tem que ser médica, ela tem que ter o CRM, sim ou não? A pessoa, para falar que tem que ser que ela quer ser advogada, ela tem que ter o número da OAB, sim ou não? E para ser crente? Não, ela vem para a igreja, faz 2 stories, coloca um versículo lá no profile dela do Instagram e ela já virou crente. É assim ou não é? É assim ou não é? Olha para o lado, falei, eu estou ligado, hein? Não pode botar foto da marca de Marquinha com hino da igreja, versículo bíblico, hein? Tem que escolher uma coisa ou outra, né mesmo? Glória. Uma coisa ou outra, irmão. Ou você é do praia da Marquinha, ou você é do praia do versículo. É porque isso daí vai causando confusão na mente das pessoas. Como assim é crente? No domingo ela botou que estava na igreja, e agora quinta-feira está botando que está no pagode. Calma aí, que igreja é essa? Aí eu que não tenho nada a ver com o seu pagode, pago. Por quê? Aquela igreja é uma bagunça. Hã? E aquela igreja lá? O pessoal vai da igreja lá, vai para a boate. Mas eu não estou lá, não mandei ninguém para a boate. E ninguém perguntou a minha opinião, ninguém pediu. Pastor, onde tem uma boate boa aqui no Rio de Janeiro? Ninguém falou para mim. Hã? Então hoje a palavra de Deus é destinada, não é para quem frequenta. A palavra de hoje não é para quem é simpatizante, para quem gosta do hino, remove a minha pé. Não! A palavra de Deus é para quem é servo. E servo de Deus tem que obedecer. E depois que fizer tudo que foi feito, sabe o que você é? Inútil. Como diz aquele louvor antigo, inútil, a gente somos inútil. Errando a conjugação, exatamente para provar que até para falar a pessoa é inútil. Não é isso? A gente é indicativo de singularidade, não é? A gente seria correto. Nós somos, aí enrola. A gente somos inúteis, exatamente para isso. Nem para cantar, para falar a pessoa é útil. É aquela questão, Salomão fala isso, que até um tolo quando fica calado se passa por sábio.
Olha para alguém e fala assim, você tem que ser sábio, irmão. Cala a boca, fala, cala a boca. Fala, tá falando muito. Fala assim, vai, Biquinho, vai. Tá falando muito. Não, porque eu sei do negócio, sabe nada, fica quieto, vai ficando quietinho aí. Servo tem que ficar quieto. A Bruna falou isso pra mim, que nós fomos comprar um negócio lá e a Bruna é de momentos, né, fases. E teve uma época que ela estava estudando sobre escravatura, colonização, estava aprendendo na escola. Aí a gente tá lá no quarto e eu falei, Bruna, pega aí o negócio desse criado mudo. Ela, pai, não pode falar criado mudo. Aí eu olhei pra ela. Falei, por que, Bruna? Você não sabe o que é criado mudo? Eu não sabia mesmo, não. O nome desse negócio aqui que fica do lado da cama é criado mudo, porque na época lá da colonização tinha um escravo que ele ficava a noite inteira do lado da cama do seu senhor com um copo d'água, por exemplo, ali esperando. Abanando, não tinha ar-condicionado, ele ficava abanando a noite toda. E ele não podia falar um ai. E geralmente essas pessoas eram pessoas mudas. E quando não eram, sabe o que eles faziam? Pergunta o quê? Cortavam a língua para a pessoa não falar. E ela, ó, cuidado com o criado mudo da cama. Irmão, é isso. Fica quietinho do lado. Tem algum marido que Deus tem que dar uma... Ou não, né? Ai, Mirra, deu sorte. Hein? Deu sorte, varão. Eu dei sorte. Porque a guanidina do cabelo não enganar as pessoas. E nós, de repente, seríamos criados mudos. O pastor Gabriel deu sorte. A irmã Gisele deu sorte. O senhor não deu não, pastor. A minha esposa deu sorte. Por isso que agora o jogo virou. Irmão, as pessoas falam das pessoas negras, eu sou negro também. Fala das pessoas negras. Para pra pensar que as pessoas mais poderosas do mundo são negros. O homem mais rápido do mundo. Bolt, branco ou preto? Hã? Preto. E falar negro é erro, tá? É preto. Ai, preto. Sério? O piloto que quebrou todos os recordes na Fórmula 1. Lewis Hamilton. Preto ou branco? Hã? Sério? Muita coisa. Os negros são... Irmão, nos Estados Unidos, quando você vê um negão... Eu vou na igreja dos brancos, né? Tem isso lá, essa diferença de bairros. Igreja de branco. Irmão, os caras tudo de boa. Gil, assim, tudo de boa. Roupa básica, calça jeans, sapato uma cor, camisa sem marca nenhuma. Ele aqui de boa. Desce do carrinho, normal. Agora, vai na igreja de negro, varão. Irmão, eu estava em Boston, em Lynn, o nome da cidade é Lynn. Estou em Boston, aí preguei numa igreja. E na frente dessa igreja, tinha uma igreja grandona. Um culto dos haitianos que moravam lá em Boston. Irmão, os haitianos já tudo viraram na vida, capotaram de dinheiro. Estou falando diante de Deus. Eu parado olhando, Jaguar. E tu está pensando... O marido saiu do carro, veio correndo, que nem eu faço às vezes com essa varoa aí, que ela não dá nem valor. Abre a porta, saiu uma nega, filho, com um chapéu desse tamanho, com um véu, com um buquê de flor aqui assim, amarelo, num salto, e ó, um negão, filho, tudo sem meia, com o externo alinhado, filho, com umas rosas assim. E eu fiquei olhando, eu falei assim, mano, dá confiança pra você, filho. Dá confiança pra você ver. Tem que ir lá, neguinho. O Bruno Cordeiro pregou, o Bruno Fernandes estava em Boston, ele falou, a gente estava lá junto, ele falou, cara, sabe o que aconteceu agora comigo? Cheguei pro Uber, a cidade que ele estava era Everett. Everett é a cidade de negros. E ele branco, né? Ele falou, cheguei pro Uber, falei, me presta o carregador aí. O Uber olhou pra ele e, tipo, ignorou. Aí ele pediu de novo, o cara jogou o carregador em cima dele. Eles não se falam, irmão. Por causa de guerra, por causa de aquilo, outro. Mas uma coisa eu tenho de Deus para falar para você. Nós precisamos ser úteis na casa do Senhor. E só tem um motivo e uma forma para eu ser útil. É quando eu fizer além do que eu deveria fazer. Se você só faz o que você deve, você é inútil.
O servo inútil não é uma mensagem de domingo, né? Porque essa mensagem não faz nem o convidado voltar domingo que vem. Mas o inútil, ele presta para quê? É inútil, o nome já diz. Então, antes de qualquer diploma ou de título que você venha receber, nós temos que receber um primeiro título. O título do servo inútil. Porque pelo menos o inútil fez tudo o que deveria ser feito. Quando você não faz o que deveria ser feito, nem inútil você é. Você é qualquer coisa menos servo. Então essa noite eu quero orar, como eu orei de manhã, para que Deus dê direção, para que Deus te dê força. Porque eu posso falar, tem muita gente que tem vontade de fazer muita coisa para Deus, mas também não tem força. Hein? Começa a semana depois de um culto de domingo e fala assim, não, você vai dormir pensando assim, amanhã, esquece. Aí sai do culto aqui já bloqueando o varão que te atribula. Aí quando dá meia-noite, você vai e desbloqueia. Você sai daqui falando, nunca mais eu vou lá naquele lugar. E aí quando você chega, já dá vontade, chega em casa e começa a viver o seu dia a dia, a sua realidade, a sua correria. Você já vai e começa a fazer tudo de novo. Mas a minha oração hoje é que o nosso Senhor nos dê força para nós sermos pelo menos servos inúteis. Então, não veja essa palavra do servo inútil como algo ruim. Veja como alguém que tem cumprido todo o seu papel. E o que Deus quer de você, servo, não é nada além do que cumprimento do seu dever. Quando eu cumpro com o meu dever, obviamente, eu faço com que o Senhor se alegre. Eu falei isso de manhã hoje no batismo na praia, que Jesus falou, esse é meu filho a quem eu tenho com prazo. Quando eu cumpro com as ordenâncias dele. A ordenança não é batismo? Sim ou não? Quando eu cumpro com as ordenâncias dele, ele tem prazer em ser meu pai. Gente, não espere elogios por você estar fazendo o que você deveria fazer. Espere elogios sim, se você fizer o que você não deveria fazer. Não, o pastor me mandou mensagem, eu já ouvi muito isso. Não, eu era de uma igreja tal, aí eu parei de ir. E o pastor não me procurou, ninguém me procurou. E eu era dizimista. E eu era obreiro, e eu frequentava, em outras palavras. É a tua obrigação. Não está fazendo nada mais. O fato de alguém ter falhado com você não quer dizer que o que você fazia era de faça um plus, que não é. Ah, porque tem muita gente que não faz, muita gente errada. A verdade é, quem se baseia por erros, quer viver em erros. E quem se baseia por acertos, são pessoas que vão vencer na vida. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero orar por você, porque Deus vai te dar compromisso. Força para você ter compromisso. Força para você ser uma pessoa mais amável da palavra do Senhor, mais obediente da palavra do Senhor. Entenda que você vai precisar se anular para isso. O Mirra fala isso às vezes. Poucas pessoas agora sabem de algumas coisas da minha vida. Uma das coisas que Deus fez na minha vida, o Cleverson, uma das coisas que Deus fez na minha vida foi realizar meu sonho. Deus já realizou o sonho de alguém aqui? Você tinha um sonho assim, aí pediu a Deus, Deus realizou, levanta a mão, fala assim, eu! Isso. Não tem sonho não, varão? Qual era o teu sonho? Qual era o teu sonho? Casar? Não. Qual era o teu sonho, Francis? Que Deus realizou? Deixa abaixo? Não dá contenda, né? Um sonho meu, pastor, era ser militar, pastor Luiz. É isso aí, eu também tenho... Pastor Luiz está falando aqui, tantas coisas que Deus já fez, realizou, que eu não tenho nem coragem de pedir mais nada. Eu também estou assim. Não tenho coragem de pedir mais nada. Deus agora há pouco tempo tem um galpão para eles. Oh, glória. Isso não te alegra? Não te alegra? Galpão, eu vou falar, mais de 500 mil, você não te alegra não? E vai dar outro.
Quem crê, diga glória. Isso. Oxi. Eu tinha um sonho, sabe qual era o meu sonho? Meu sonho era ser militar. Eu tinha sonho, ser militar. E aí no ano que eu servi, o Molusco, tinha 2 turmas no ano, em 2005. Primeira turma era a turma dos soldados normais que entravam em abril, e a segunda turma era dos soldados, na época, soldado cidadão. E eu fiquei na triagem para entrar na segunda turma. E quando eu fui me apresentar, eu tive olha, exclusivamente esse ano, não haverá turma de soldado cidadão, então todo mundo que fosse soldado cidadão vai sobrar e não vai servir. Eu fiquei triste demais, a minha esposa lembra, na época era minha namorada, não pegava como eu pego hoje, mas eu lembro que eu deitei no colo dela, lá na casa da minha sogra, no sofá, e comecei a chorar, 18 anos chorando, bobo, né? Porque era meu sonho, ser militar, e aí eu orei tanto. E eu lembro que o Joelson tem um primo, o Rodrigo, ele é ele é coronel hoje do Exército. E aí mandamos um recado para ele, ele falou, olha, eu vou tentar, cara, mas é difícil, porque já caiu no excesso. E ele conseguiu, para eu me apresentar no ano seguinte, 2006, e eu fui. O U é 2005, na primeira turma, não é isso? Paraquedista é só uma. Tu lembra, eu servi no ano do U, do Wesley. Inclusive eu encontrava ele lá, no dia que ele enganjou, nós pegamos a Kombi junto, lembra? Ele todo bobo. Caramba, mano. Que bênção. Ele tinha até cabelo, era magro. Tinha quantos filhos naquela época? Nenhum. Hoje tem quantos? 4 registrados. Fora a gambiarra que antes está aí largada pela Vila Santa. Irmão, e aí eu tinha lá, você lembra, Gil, dessa época? E eu militar, brabo, e entrei. Esquece esse corpo atlético. Quando eu cheguei, corrida, vai. Força, levantar, esquece. Levantava até um rinoceronte, filho. Pula a corda, vem. Subir rapidão. Ele tá maluco? Da favela do Comando Vermelho. Pô, vários reflexos de fogos correndo pra casa. Esquece. Irmão, Joelson, meu sonho. E o João Carlos tinha servido antes, meu tio. Então ele me passava todo o biso, ó. Flexão. Irmão, ó, era pra fazer 10 flexões. Eu tava fazendo 100 flexões, tranquilo, porque eu vim me preparando. Ele, ó, tem que correr em 12 minutos, 3,5 km. Eu fazia em 10, porque eu corria com ele. A gente ia fazer barra no quintal, com mochila nas costas, com garrafa d'água para ficar pesado, pra gente ter força. Fazer barra, puxava a barra aqui, assim, ó. Na época, esquece, mano. Esse corpo que só Deus... Imagina, em cima do altar, minha esposa falou, amor, tá bom esse vestido? Eu falei, tá bonita. Ela falou, vou bonita hoje para ver se o pregador me dá mole. Eu falei, poxa, te dou mole desde a época do shortinho da Baby Boy. Eu postei esses dias aí. Só postei o olhinho assim, ó. Quem viu no meus stories aí, ó. Meu sonho era ser militar, entrei. Esquece. Pé preto. Raça ruim. Boinas verdes, já lembrei do Rambo, boinas verdes. Atiro de ponto 50 só com o braço. Vai ser Stallone. Mão! Está longe. Meu sonho é ser militar. Tô lá. Primeiro ano. Pai desenrolado, né? Já entrei para uma sessão boa, conchambrei, comecei a fazer, como recruta, comecei a fazer escala. Quase não tirava serviço, porque eu fazia escala. Manipulação terrível, assim começa a corrupção. A gente fala do Lula, olha aí como é que começa. Ó, eu comecei, entrei. Irmão, tô lá. Daqui a pouco, escuta isso. Curso de cabo, CFC. Curso de formação de cabo, fez também, né? Fiz. Tuberculose, passei no curso, vomitando sangue que eu tava quase morrendo, lembra? Magro, pesando 49 quilos. Hoje eu tô com 71. Meu Deus, eu tô muito gordo. Eu tava com 49 quilos, 48. Não, 41, 51, pesei hoje, 71, pesei hoje. 71. Irmão, quilo é muita coisa pra quem tá querendo perder. Tô lá, irmão. Militar. Comecei a pedir a Deus, eu tô terminando agora. Comecei a pedir a Deus para que Deus pudesse. Perguntei a Deus, irmão, o problema do servo, do escravo, é perguntar ao Senhor o que ele quer fazer. Já viu? Imagina, teu patrão tá lá de boa assim, ó. Aí você chega pro seu patrão e fala assim, tem alguma coisa para fazer aí? Esquece, irmão. Pode não ter. Eu lembro que meu tio, cadê meu tio? Jorge.
José Jorge, tá lá, ó. Eu ia com ele pra obra, tio, tem alguma coisa pra fazer? Ele tem. Começa a tirar prego da madeira, tudo aí, irmão. Começava a tirar prego da madeira que não tinha nada a ver. Pra quê? Manda o prego não vai. Não, só tira prego pra não ficar à toa. É bom para o sangue ficar aquecido. Eu ia pra obra com ele, agora eu sou pastor dele, esquece. Eu tô em casa na paz de madrugada, eu lembro. Tio, atribula a vida dele, filho. Manda um áudio, é o meu desconto. Jojo que sabe, ó. Irmão, eu tô lá, fazendo, daqui a pouco, militar, passei no curso de cabo. Perguntei para Deus, o que o senhor quer? Ele falou assim, quero seu sonho. Entrega. Assim. Entrega a carreira. Pede para ir embora. Irmão, imagina que você orar por muitas coisas, não era para acontecer. Você orou, pediu, Deus fez, te honrou. Agora você vai entregar troco de nada, aparentemente. Eu fiz. Fui lá, pedi para sair, fui mandado embora. Eu lembro que no começo da igreja eu trouxe um menino que serviu comigo, ele falou isso em cima do altar. Pastor Josué, lá de Raiz da Serra, Santa Cruz da Serra. E o que eu quero que você entenda é que quando você está disposto a entregar para Deus o seu sonho, Deus é disposto a te dar muito mais do que você imaginava. Um cabo, o que ele só pode é ser chefe de boleia e chefe de um pelotão de uma companhia, de um grupamento de um pelotão. Então um cabo numa guerra, ele pode coordenar ali 6, 7, 8 soldados. Numa boleia, numa 5 tom, dá 15 pessoas, é o máximo. E era o meu sonho, ser militar, e era o que eu era. Aí o que Deus fez? Eu entreguei para ele, e ele me fez ser pastor de 430 ovelhas, 90 obreiras, 13 ministros. Sabe por quê? Porque é como foi a palavra de Ana, de oferta. Quando Ana entendeu que Samuel não era para ela, era para Deus, ela entregou o sonho dela na mão de Deus, e Deus ainda deu mais 5 filhos para ela. O servo inútil, ele só faz o que é mandado, mas se ele fizer além do que o Senhor pede, entenda, você será muito bem recompensado pelo Senhor. Então hoje, vamos deixar de mimimi? Não é porque não deram like no que você fez, não foi porque eu que sou pastor não vi e não reconheci no altar, é que você vai parar. Continue fazendo, porque existe um Deus que está te vendo e vai te recompensar por tudo que você faz na obra dele. Se você crê nisso, se coloque de pé e depois aplauda Jesus.